Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o primeiro episódio aqui da Mind, projeto que vai falar um pouco de marketing digital, desenvolvimento de projetos, startups, e a gente vai entrevistar aqui hoje nada mais nem nada menos do que Felipe Bazon. E aí, mano? Tudo bom, cara? Como é que você Beleza. tá? Beleza? Vamos trocar uma ideia aí sobre tudo de você, que é uma das maiores referências de SEO do mercado, que já trabalha há mais de 10 anos? 12. Mais de 10 Aqueles anos aí. 18, né? Tipo, eu trabalho com SEO desde antes do SEO. Antes de existir o Google, no KD, né? Mas, e aí eu queria falar um pouco com você, cara, sobre tudo que você já vivenciou nessa parte de SEO, de digital, né? Metodologia, processo de SEO, quando a gente vai contratar pessoas é bastante difícil, então queria que você falasse um pouco do que você já viu de ambientação, do que as pessoas conhecem e não conhecem de SEO no mercado, que você sente. E agora que você tá na Red Hug aí, lá você é o sócio majoritário, assim, que é o cara que... 50-50 no caso, na Red Hog. Tem o Alan, que é meu sócio, que ele cuida mais da operação Inglaterra, e eu cuido qualquer coisa fora da Inglaterra. Porque, como bom inglês, ele fala só inglês, e aí o espanhol, o português, a gente administra esse lado da empresa. Legal. Ele também manja dessa parte de SEO e tudo mais? Cara, o Alan foi o meu mentor no SEO. Aprendi SEO com ele. O aluno sempre supera o mestre, né? Mas ele foi o cara que me apresentou o SEO há 12 anos atrás. A gente morava na Espanha, cara. Eu conheci esse cara na Espanha. Você morou um tempo fora, né? Morei de 94 a 97 na Inglaterra. Depois eu voltei pra lá em 2006. E aí eu ficava entre Inglaterra e Espanha, que é onde minha mãe mora hoje, mora na Espanha. Então eu tenho esse privilégio, na verdade, né, de poder ter morado nesses países e conseguir dominar o idioma, que é que ajuda um dos diferenciais da Red Hog hoje. Sim. Eu brinco não, na verdade, é real. Em português, inglês ou espanhol, a gente consegue posicionar o seu site. Isso é um diferencial bem expressivo, né? E, cara, vamos lá. Falando um pouco desse negócio de processo e metodologia de SEO, né? Uma dúvida que eu tenho para te perguntar em primeiro é, como que tá, na sua visão, pelo que você vive, toda hora, cada dia você tá num país diferente, como que tá o SEO no mundo, assim, e o digital no mundo de uma forma mais ampla? Você sente que tem países que tá com uma maturidade maior, menor? Tem cara que tem muita dúvida do que é o Search Console? Como que tá isso no mundo, assim? Cara, assim, eu posso te dar um panorama, começando na Inglaterra, que é um dos mercados mais evoluídos de SEO, de marketing em geral, sabe? A gente tem aí grandes empresas, a gente tem o próprio Washington Oliveto, saindo um pouco do digital, falando de marketing de uma maneira geral, que mora em Londres, que tem uma agência lá hoje. Recentemente saiu uma matéria da invasão de brasileiros no marketing lá fora, entendeu? Sim. E assim, o mercado inglês é um mercado bem evoluído, cara. Tipo, SEO, então, a gente tem aí eu diria que é o principal evento de SEO mais avançado que tem, que é o Brighton SEO, junto com o SMX, que é o que rola nos Estados Unidos, na Europa. É muito evoluído, sabe? Então, lá é um mercado, assim, que, tipo, eu apanho muito, mas me dá uma vantagem competitiva quando eu saio dali, entendeu? Porque a gente vai para um Portugal, para uma Espanha, por exemplo, Portugal está bem atrás da gente, tá? Em termos de evolução. Então a gente sai de um país, Inglaterra, super evoluído, cai em Portugal, que eles ainda estão por um processo... Imagina a gente há 5 anos atrás, aqui no Brasil, sabe? Sim. Eu diria assim. Mas nem por isso, hoje a gente sabe que as coisas se equalizam muito rápido, né? Espanha já está bem evoluído, sabe? Eu diria que é um mercado que, nível de SEO e marketing digital, parelho com o Brasil. E aí a gente vem para o Brasil que, assim... Eu vi que nos últimos 2 anos, a gente evoluiu bastante, mas ainda falta muita educação para o mercado, principalmente em SEO, sabe? A gente vê algumas pessoas aí tomando a dianteira das comunicações e muita coisa ainda básica, mal falada, mal interpretada, entende? Então, eu diria que assim, em vias gerais, a gente tem uma Europa que está bem evoluída em termos gerais, se a gente contar França, Alemanha, Inglaterra. Estados Unidos, sim, outro patamar. A gente tem, por exemplo, áreas como Índia e Austrália crescendo muito, principalmente Índia. Índia é surpreendente como que tá o digital e o SEO. Sério, lá. Cara,
para você ter uma ideia, é um dos mercados assim que empresas como a SEMrush estão com foco ali, porque o que está acontecendo? Eles estão saindo da, digamos assim, é um país como o Brasil, né? Um emergente, o BRICS, sei lá como que chama hoje. A classe média está crescendo muito na China. Consequentemente, cara, é muita gente. Então, eles estão evoluindo demais. E foi-se o tempo que era tipo assim, porra, vamos fazer um site, vamos pegar um cara da Índia lá e tal. Ainda tem muito disso. Tem agências na Inglaterra que vivem de fazer um outsourcing com a Índia. Mas o fato de eles terem toda essa demanda ao longo desses anos, eles evoluíram muito, cara. Tem muito indiano fudido em SEO. Cara, os últimos VPs do Google... Exato. Não, o Google tem muito programador e gente técnica. Como que chama o cara da Microsoft? Gente, às vezes eu esqueço os nomes, tá? Então é normal falando com o Basão assim. O Singal, não era? Não sei, da Microsoft. Não vou lembrar. Quem puder aí depois coloca aí nos comentários, ajuda a gente. É indiano também, se não me engano. Então, sabe, acho que Singal é o do cara do Google, enfim. Mostra o poder desses caras, entendeu? Então, Exato. assim, no que eu vejo, e aí pra gente fechar esse panorama, eu tive o privilégio de, a convite da SEMrush, fazer um tour aqui na América Latina com o Fernando Angulo, que é o head de Relações Internacionais dos caras. E aí eu fui pro Peru, pro Chile e pra Argentina. Legal. Cara, no Peru eu fiquei surpreendido com o nível dos caras lá. De verdade. Assim, surpreendido positivamente? Positivamente, sabe? Tipo, agências bem estabelecidas, já trabalhando com foco internacional, sabe? Abrindo escritório nos Estados Unidos Puta, e tal. que legal. Eu fiquei, assim, a gente acha que não é uma prepotência de maneira alguma minha, sabe? Mas eu esperava encontrar um pouco menos do que eu encontrei lá. Sim. Mas fiquei bastante surpreendido e também, assim, motivado em saber que tem pessoas em outro... que a América Latina tá bem evoluída. A Argentina, apesar de toda a crise que os caras têm ali também, conhecemos algumas agências, um público já também mais educado em termos de digital, de SEO. Muito, assim, eu diria que um pouquinho abaixo do Brasil, porque aqui a gente tá muito forte, né, cara? Hoje a gente tem aí, já temos anos de grandes eventos, de empresas que estão trabalhando muito bem isso, sabe? Então, eu diria que o Brasil não fica atrás muito da Europa, dos Estados Unidos, não, cara. A gente tem um nível bom. Isso é muito legal, cara, porque assim, o que acontece? O processo de SEO, ele é muito... existem muitas formas de se fazer SEO, né? Então, não tem um negócio, uma bíblia de SEO ainda, que alguém segue exatamente. Então, cada pessoa acaba construindo uma metodologia, um processo baseado em algumas experiências que acaba tendo com algumas empresas. E um ponto que eu sempre falo e trato até na Growth mesmo, é que o SEO é um trabalho que é a quatro mãos, né? Então, depende muito do cliente também ter uma maturidade digital para você conseguir ganhar em determinada escala com ele. Como que você vê isso em relação a, tipo, o processo, ou como que você enxerga que pode ser feito? Porque tem a parte consultiva do SEO, tem a parte técnica, tem a parte de link building, conteúdo, linkagem. Como que você amarra todos os elementos que envolvem o SEO de uma certa forma? Eu acho que assim, tem várias maneiras, até tem, mas uma sequência de trabalho que ela é lógica, ela se aplica para todos os projetos, eu diria que é a gente começar com um bom planejamento, com uma auditoria, ou seja, analisar o site, analisar o mercado, analisar como que ele está, a presença online dessa empresa, para daí você fazer um planejamento que faça sentido, sabe, entende? Então, você tem que começar com esse planejamento para daí você desenrolar a parte técnica, o conteúdo, a experiência do usuário, os links. Então, eu falo muito dos 5 pilares, né, cara, são os links, o conteúdo, a usabilidade, a parte técnica e o monitoramento, porque é muito importante você também fazer os relatórios, enfim, você entender para onde está indo o projeto para você poder corrigir a rota, ver se está dando resultado ou não. Então, assim, eu diria que se você se focar nesses 5 pilares, o seu projeto de SEO vai se dar bem. Boa. E o legal disso... Vai dar bom. O legal disso que você falou da auditoria técnica é que a auditoria, ela te ambienta no projeto, né? Sim. Então você consegue saber, puta, onde que ele tá, né? Como que ele já tá posicionado, quais são as principais ali palavras e tal. Trabalhando com small business, assim, a gente acaba tendo muito problema de cara que às vezes não sabe o nível que ele tá de posicionamento. Uhum. E muito cara que às vezes tem um posicionamento de branding muito grande, mas quando você vai ver os termos que são relacionados ao negócio, não estão posicionando.
Você acha que isso é uma coisa mais do small mesmo? Ou você sente que tem muita gente que mesmo sendo pequena está conseguindo ganhar posicionamento e entendendo o SEO com termos que são relacionados ao negócio e atividade específica que eles propõem, assim? O bonito do SEO é isso, sabe? Não tem o tamanho, cara. O Exato. pequeno pode concorrer com o grande, sim, sabe? Então eu vejo assim, o pequeno ele tem que começar comendo pelas beiradas, ele tem que ir devagarzinho, conquistando o seu espaço, explorando o que ele tem, assim, na mão dele, entendeu? Óbvio, você não vai querer competir com uma, sei lá, tá no ramo de seguros, com uma Porto Seguro de cara, mas existem maneiras de você conquistar o seu espaço e ir crescendo pouco a pouco para ir ganhando mais tração e tal. O SEO, a beleza do SEO é isso, cara. Você Exato. consegue competir com os grandes de uma maneira equiparada, porque na SERP é SERP, entendeu? Às vezes, óbvio, quem tem mais investimento vai ter mais conteúdo, vai ter mais links, vai ter isso, mas se você fizer um trabalho pequeno e consistente, você consegue chegar lá, entendeu? Eu acho que pro pequeno ele tem que ter consistência. Consistência é uma coisa muito importante. Para falar um pouco então de pequenos e médios negócios ou grandes, e com essa experiência que você tem aí no mundo todo, como que você pensa que tal processo de evolução de SEO em pequenos negócios, grandes negócios, em relação àquilo que a gente estava falando antes de impacto de branding, não impacto, e como que você consegue evoluir estrategicamente com projetos relacionados à indexação de pequenos e grandes negócios? Independente do tamanho do negócio, falando de SEO propriamente dito, a coisa mais importante é a educação do cliente, sabe? A evangelização do processo, para eles entenderem todas as nuances do SEO, porque a gente está falando de técnica, eu falo com um programador, eu falo com o diretor de marketing, eu falo com o analista, então você tem que ter um processo de evangelização, níveis de evangelização para cada área da empresa, entendeu? Independente do tamanho, pequeno ou grande. A gente tem clientes muito grandes que não entendem nada de SEO, então é uma curva de aprendizado gigante, e às vezes a gente tem clientes pequenos que já chegam em você falando assim, pô, eu já conheço, então a curva de aprendizado é menor. Independente do cenário, cara, você tem que ter esse processo. Por isso que a gente faz esse trabalho inicial de auditoria e planejamento. As apresentações de planejamento são aulas de SEO. Eu brinco que assim, o cara que pegar uma auditoria nossa com o planejamento, ele faz o projeto sozinho de SEO, porque esse é o objetivo mesmo, entendeu? Então esse processo de educação a gente leva muito a sério e durante todo o projeto. A gente tenta desmistificar o SEO em todos os estágios e isso é o que faz com que a gente consiga ter bons resultados no projeto, porque você vai recrutando os decision makers, os stakeholders dentro de um projeto e com isso o negócio anda, entendeu? Tudo, quem trabalha com SEO vai te falar assim, pô, eu faço um negócio, o cara não implementa. Por quê? Porque o cara chega e já fala assim, ó, você tem que fazer isso aqui porque seu site está tudo quebrado. Você vai falar isso pro cara que programou o site, pro desenvolvedor, pra equipe de desenvolvimento da empresa? Não, você vai falar assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, temos aqui algumas coisas que a gente precisa implementar, melhorar, sabe? Porque eu já briguei muito com o programador, já dei muita porrada, porque, tipo, eu não aceito que não dá pra fazer. Eu não vim aqui te mostrar um negócio, meu amigo, porque eu inventei, ou porque o Google quer, entende? Eu tô te falando que dá pra melhorar, é porque dá pra melhorar. O erro, muitas vezes, é falar assim, tá errado, você precisa corrigir isso. Não é que tá errado, você programou, o seu site funciona. Ele só não está em compliance, em concordância com as melhores práticas de SEO. Então, no geral, cara, assim, pequeno ou grande, a evangelização é o mais importante, sabe? Porque é ali que você vai conseguir ganhar os seus pontos. Imagina, por exemplo, você chega para um diretor de marketing e fala assim, cara, sua comunicação tá toda errada. O cara tá trabalhando ali há anos. Você vai falar que o cara tá... Entende? Você tem que conquistar as pessoas e mostrar para elas o porquê que você tá fazendo aquilo. E aí, isso é de pequena a grande, cara. Exato. Por isso que uma das filosofias ou metodologias, queiram dizer, dentro da Red Hog é, quanto mais o cliente souber, mais resultados a gente vai ter. Então, não é uma caixa preta, eu não sou o dono do know-how, eu abro tudo, eu brinco mesmo, brinco não, é realidade. Se o cara pegar minha auditoria, ele vai e monta uma agência de SEO se ele quiser. Sim. Entende? Se cai na mão do meu concorrente, eu não tô nem aí, porque o que eu tô fazendo aqui, eu já tô lá na frente dos caras, entendeu? Mas uma coisa é você
ter a teoria, outra coisa é você colocar na prática, entende? Mas o mais importante é a educação, cara. Do pequeno ao grande, você tem que ter esse processo. Boa. Bazon, falando agora de link building, como que você enxerga o link building? Aqui no Brasil tem algumas pessoas que acabam falando que link building não é uma coisa legal de se fazer, que pode, de repente, ser punido até pelo Google e tal. Então existem várias teorias que acabam sendo discutidas aqui. E óbvio que existe a Moz ou alguns especialistas aí tratando de uma forma diferente. Como você usa, aplica e acredita que pode ser usado isso de uma forma estratégica e boa para cada tipo de negócio? Cara, primeira coisa, até aonde eu sei, as últimas, vamos dizer assim, tweetadas do John Miller e do Gary Ishii, todo mundo fala Isles, mas é Ishii, os links ainda continuam fazendo parte do algoritmo. Tá? Aí o grau de importância eu não sei dizer, ninguém sabe. Não tem como saber. Supõe-se que é o mais importante, ou um dos top 3, enfim. Mas continua sendo essencial. Sem link, você não vai chegar no topo, cara. Isso não é palavra, artigo de 2.000 palavras, essas coisas. Não existe fórmula mágica. Mas se você pensa de uma maneira assim, todo mundo pensa no link por causa do posicionamento. Mas se você começar a abordar o link building de uma outra maneira, pensa em posicionamento de marca, pensa em presença social, pensa em presença online, melhor dizendo. Ou seja, você precisa sair na mídia para que a sua marca tenha notoriedade. Não precisa? Então o link ele continua sendo essencial, porque o Google olha todos esses sinais. Ele quer saber da sua presença online. Você falou de brand agora de pouco. É importantíssimo você investir no brand da sua marca, seja ela pequena ou grande. Pequena principalmente, porque você vai chegar na primeira posição do Google, eu falo que eu coloco qualquer site na primeira posição. Só que depois que o cara chegou no seu site, se você não tiver um conteúdo bom, se você não tiver um processo de convencimento, os call to actions no lugar, uma marca que passe confiança, você não vai converter. E aí, cara, o link você tem que pensar dessa maneira. Você não tem que pensar no link e falar, vou fazer guest blog, vou fazer diretório, vou fazer isso. Cada um dos links tem uma certa importância. Por exemplo, links em diretórios, citation building, para local SEO, é essencial para um projeto que a gente faz na Inglaterra, que a gente tem clientes menores focados em áreas específicas. Então, o posicionamento... Tipo pontos de venda, sim? Pontos específicos? Por exemplo, eu tenho um cliente na Inglaterra que ele tem 8 franquias de uma empresa de limpeza. Então, office cleaning, limpeza de escritório. E aí a gente tem que fazer um trabalho local para os caras de tipo office cleaning em London. Ou seja, limpeza de escritório em Londres. O outro é Manchester, o outro é Blackpool. Então eu tenho que fazer um trabalho de citation building, que são com aqueles diretórios de empresas locais. Nem todos mais funcionam, mas na Inglaterra a gente tem aí um Yelp, a gente tem um Thomson Local, Hot Frog, que ainda são considerados pelo Google. Sim. E aí você sai do local, você precisa trabalhar, sei lá, uma empresa de... A gente tem um e-commerce lá de luvas de boxe. Eu preciso trabalhar o posicionamento desses caras em sites de lutas marciais, de boxe propriamente dito, que ainda é um mercado muito grande na Inglaterra. Em lugares que tem relevância, né? Mas resumindo, cara, os links são muito importantes, só que a forma como vem sendo trabalhada, principalmente no Brasil, e aí você nota a diferença, indo lá na nossa primeira pergunta, nossa primeira conversa aqui, na verdade, né? Que é a diferença. Recentemente saiu um estudo da SEMrush que mostrou que guest blogging é a técnica mais utilizada e mais efetiva pelos SEOs aqui do Brasil. Cara, isso na Inglaterra nunca aconteceria, porque guest blogging já está em desuso. Não é porque o Google penaliza, porque toda essa história. É porque, se você parar para pensar, o link do blog é um link de baixa qualidade e muito arriscado. A autoridade de página tem uma tendência a ser menor, né? E não é nem isso, cara. Para mim, isso é uma das métricas que, tipo assim, balela. Eu não uso. Vou fazer links em DA60, PA, não sei. Cara, o Google não olha isso. Não é isso que ele olha, tá? O mais importante do link é o contexto, a relevância e o quanto que aquilo está te gerando de tráfego. Porque a finalidade do link é essa. Claro. Entende? Então as pessoas têm esse conceito muito errado. Mas voltando no guest blogging, não é que eu não faço. Óbvio que eu tenho no meu mix de conteúdo ali, tem alguns blogs que a gente entende como sendo autoritários e tal. Só que o link de blog, apesar, além de ter uma força baixa, comprovada, é muito arriscado. O blogueiro, ele precisa do quê? Ele vive disso. Claro. Muitas vezes ele vive do blog dele, certo? Sim. Então ele monetiza,
ele vai vender espaço publicitário, ele vai vender post ali. E se aquele cara for penalizado pelo Google, o seu link ali, Já entende? É por isso que eu tento, hoje eu já fiz muito guest blog, muito. Só que hoje eu evito. Hoje a gente trabalha numa abordagem muito mais posicionamento de marca, focado em portais de notícias. E aí você fala, poxa, mas eu fico muito limitado. Cara, o Brasil é um continente, cara. Se você olhar da Amazônia até o Rio Grande do Sul, cara, o tanto de jornal local, de publicações, de jornalzinho de cidade, de bairro, que tá digitalizado, que precisa de conteúdo, e esses caras, eles não vão fazer coisa errada pro Google. Alguns fazem porque não sabem. Exato. Mas, no geral, eles querem manter uma boa reputação com o Google, até para estar no Google Notícias e tal. Então, esses caras são onde a gente foca hoje, entendeu? O meu negócio é fornecer conteúdo para portais de notícias, para ajudar o meu cliente e para ajudar os caras também. É uma via de mão dupla, entende? Então esse é o meu segredo, já revelei aqui, pessoal, sobre o link, a forma como eu trabalho com o Link Build hoje. Eu trabalho muito no calcanhar de Aquiles da indústria editorial, que é, os caras estão quebrados, eles precisam de conteúdo, e aí que eu entro. Eu entro e falo, eu faço um conteúdo voltado para o Google, com possibilidade de quando você compartilhar nas redes sociais ter um alto engajamento, e óbvio, o que eu quero em troca é o link, mas eu nem peço o link. Por quê? A grande sacada é fazer com que o link tenha valor editorial, entende? Sim. Porque aí, de novo, você vai lá no calcanhar de Aquiles do jornalista. Por quê? Eu não fiz jornalismo, mas eu suponho que a primeira aula de jornalismo é referencie suas fontes. Então, se tu escreve um artigo, manda pro cara publicar, que faz uma referência ao seu conteúdo, ele vai manter o link. E aí que entra outro segredinho, tá, pessoal? Não faça link para sua página de produto, para sua página de categoria. Esse link pode ser interpretado pelo Google como um link com valor comercial, porque, cara, você acha que a Folha vai linkar para um produto sem pagar? Ah, mano. O Estadão vai fazer isso? O que você tem que criar? Você tem que criar um ativo linkável no seu site, ou seja, a gente está fazendo uma campanha agora para uma empresa que trabalha com emagrecimento e tal, essas coisas de bem-estar, tem um aplicativo, enfim. A gente criou uma campanha sobre o efeito sanfona. Certo. E aí, o que a gente está fazendo? A gente criou um hub de conteúdo sobre o efeito sanfona, que a ideia é que seja o conteúdo mais completo sobre o efeito sanfona. Estamos fazendo uma pesquisa, os resultados dessa pesquisa vão ser publicados nessa página. Legal. Tá? E aí a gente vai fazer uma série de releases para mídia, para falar de tipo assim, sei lá, não temos os números ainda, mas 98% dos brasileiros que fizeram algum tipo de dieta sofreram efeito sanfona. E aí o link, de acordo com pesquisa publicada tal, e aí você manda o release. Não é, cara, você ficar colocar o link ali, os caras, o que eu mais escuto de cliente e assessoria de imprensa é: mas eu coloquei o link, o jornalista não manteve o link. Lógico que ele não manteve o link, porque você está apontando para a home do cara, você está apontando para a página de produto, para a página de serviço. Cara, nenhum jornalista vai linkar para a página de serviço. É bom senso, né? Entende? Então parem de ficar focando em link para a página de produto, página de serviço. Além do que, minhas teorias, não tenho nada comprovado ainda, mas a gente está trabalhando nisso, num estudo, de que link para a página de produto e serviço, ele tem característica comercial e o Google pode, eu não diria penalizar, mas ele não vai dar valor, porque ele entende. Pode até penalizar, na verdade, porque assim, se tiver relação comercial, é aí que o bicho pega mesmo. Enfim, então assim, o link building muito importante, tá? Muito, muito, muito importante, só que tem que ser feito da maneira certa. Certo. Aliás, eu acho que ele não vai ser publicado até, mas a gente tem um webinar agora, dia 14, eu e a Carol, voltamos a trabalhar juntos. Boa. E a gente vai falar disso aí, link building ou link earning. Qual que é o futuro do link building? Para dar uma chacoalhada mesmo no mercado, acho que esse vídeo vai ser publicado depois, mas quem estiver vendo, acessa lá na SEMrush, link building ou link earning, vocês vão encontrar. A gente vai colocar webinar. o link aqui embaixo, pessoal. Isso, boa. Coloca ele. É verdade, o link aqui, né? Exato. Esqueci do YouTube. Mas é isso, cara, importantíssimo, velho. Link building tem que ser parte integral de qualquer estratégia de SEO. Mas uma coisa muito legal que você falou, Bazão, é isso relacionado o SEO como um branding, né? Então, assim, SEO não é mais hoje em dia só posicionamento no Google, é também relacionamento da marca
com o mercado e é esse ecossistema geral, porque tudo envolve SEO, né? De forma indireta e direta, se você for ver, o valor que vai ter a marca, o valor que vai ter realmente cada linkagem, onde vão estar relacionados determinados links, se você não se preocupa com isso, é exatamente onde o Google está cada vez mais focando, que é no usuário. Então, a gente tem uma tendência a ter problemáticas com isso se a gente tentar cortar caminho, né? Sim. E uma pergunta que eu tenho para te fazer agora é relacionado a essa parte de estruturação de conteúdo. Quando a gente pensa em, beleza, o cara entrou no projeto de SEO, ele fez auditoria técnica, vamos fazer um planejamento de palavra-chave. Massa. Depende do negócio que o cara vai ter. Eu já tive problema em pegar projeto com altos volumes de palavras-chave que são ali short tail e tem um alto volume de busca. E problemas que eu tive que detalhar e esmiuçar. E já cheguei a trabalhar em projeto que eu não consegui encontrar termo para conseguir trabalhar com um volume de busca mínimo, assim, que valha o esforço. Como que você equilibra esse negócio de palavra-chave, volume de busca, qual vão ser os conteúdos que vão ser priorizados, baseado em algumas coisas que também são tratadas com o cliente naturalmente, né? Porque tem cliente que quer aquele resultado e tal, então como que você lida com isso de palavras-chave assim? Cara, eu vou ter que usar a resposta mais tradicional do SEO, que depende. Depende muito, sabe? A gente tudo no SEO depende. Tudo depende, cara, tudo depende. Mas o mais importante é você entender o que o usuário ou a persona daquele projeto ou daquele cliente necessita. Porque às vezes o produto em si, como você falou, tem pouca busca. Mas qual que é o problema que ele resolve? Então, eu tento, assim, focar o mínimo possível, mais, assim, importantíssimo, volume de palavra, volume de busca, as palavras e tal, mas eu tento sair um pouco desse universo, eu tento dar um passo atrás e olhar o que eu estou fazendo, por que aquele serviço, aquele produto, aquele serviço serve, quais dores, quais problemas ele quer solucionar. Então é isso que o usuário vai pesquisar no Google. Então muitas vezes, para um projeto que tem um baixo volume de pesquisa, um produto novo, você tem que trabalhar antes, você tem que entender um estágio antes da jornada de pesquisa do cara, da jornada do search intent do usuário, porque é isso que ele vai pesquisar. Sim. E a grande sacada do SEO é isso, sabe? Não é focar no nome do produto, e sim no que ele soluciona. Porque é isso que o usuário vai pesquisar. Ele vai ao Google, ele vai por uma dor, ele vai por um problema, ele vai querendo solucionar alguma coisa, vai querendo pesquisar alguma coisa. E aí que você consegue encontrar, às vezes, milhões de palavras que você não estava pensando, que você está focado aqui, ó, precisa... não tem um alto volume de busca, e agora? Mas se você não olhar para o que o produto faz, o serviço soluciona de problema, ou para que ele foi criado, você vai ficar realmente preso a isso. Só que aí você tem outros casos de, por exemplo, indústria da moda. Hoje, por exemplo, sei lá, São Paulo Fashion Week. O que estava lá nas passarelas, ninguém está buscando. Só que daqui a 6 meses, quando isso aí for para as lojas, virar popular, ficar comercialmente viável, digamos assim, isso vai ter busca. E aí? E naturalmente, nem o trend está apontando ainda. Por isso que é importante você sair um pouco do universo. Quanto menos você pensar em SEO, melhor vai ser o seu SEO. Exato. Tá? Porque você fica muito bitolado aqui, palavra-chave e tal, não sei o que lá. Cara, você não sai do lugar. Você sai, óbvio, você vai fazer um feijão com arroz. Você nunca vai encantar, você nunca vai fazer um trabalho diferenciado. Vou te dar um exemplo. ASUS, um dos maiores retailers de moda da Europa hoje. Os caras cresceram porque eles monitoram as tendências do mercado, mas não no Google Trends, do mercado mesmo. Por que eu usei esse exemplo da moda? O que está na passarela hoje, esses caras já estão ligados, eles já estão produzindo esse conteúdo, já tem categorias, já tem página indexando, só que fica ali, não tem nada. Stand-by. Só que eles foram o primeiro a falar da, sei lá, saia de paetê com pena, que é o que vai ser a moda agora no verão que vem. Eles já produzem esse conteúdo, deixam ali, e a hora que as buscas aumentam, eles estão, é tipo o surfista, o cara tá ali esperando a onda vir. A hora que a onda vem, pega e surfa. Mas a gente tem clientes também onde eu tenho que trabalhar termos extremamente genéricos, porque eu preciso trazer volume de tráfego. Sim. Entende? Então, a resposta para sua pergunta é o depende. O mais importante é entender o seu cliente, entender o produto dele
e para que serve aquele produto, que problema que ele soluciona. Exato. Porque é o problema que o usuário vai pesquisar, entendeu? E às vezes é um volume baixo. Ontem mesmo eu estava fazendo um trabalho para um cliente que ele falou assim, Bazon, eu preciso que você pegue as palavras mais... É um cliente que tem um bom conhecimento até de SEO, com maior volume de busca, porque a gente precisa ganhar no volume. Então, sei lá, emagrecer. Foca no emagrecer, ampla pra caralho. É 140 mil buscas mensais. A concorrência, como é que tava? Cara, Mas enfim, tudo bem, aí você tem que fazer, mas é porque o cliente quer isso, eu preciso de volume. Porque no serviço deles são poucas as palavras que eu tenho para trabalhar. Aonde que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar nesse passo atrás, que é no emagrecer, no perder peso, é briga de cachorro grande. Mas eu tenho que mas se fosse um cliente pequeno, eu ia falar assim, cara, a gente tem que trabalhar de uma outra maneira. Como você tem que ir nas viradinhas. De forma saudável, sabe? Mesmo assim, esse emagrecer é um nicho extremamente concorrido, cara. Então qualquer pequeno ou grande, o cara tem que entrar. Na parte de anúncios, um problema que a gente tem muito, que a gente vê no mercado e que é bizarro aqui no Brasil, é a concorrência, não sei se você já chegou a ver, relacionada à desentupidora. O termo desentupidora tem um CPC médio que tem semana que ele chega em R$20. Então, já vi chegar em 60. Então é um absurdo. Mas, indo para nossa próxima pergunta, o que eu ia te perguntar agora é e-commerce. E-commerce, existem algumas teorias, por sinal a gente até participa de um grupo que rola de debate, que o pessoal fala, o que vocês priorizam? Home, categoria ou produto? O que vale a pena? Queria uma opinião sua relacionada a isso. E queria saber a sua opinião sobre ROI para SEO. Cara, vamos lá. E-commerce. Vou me chamar de louco, mas, por exemplo, nessa questão de categorização, de taxonomia e tal, a home de um e-commerce, na maioria das vezes, é a página que eu menos me preocupo em otimizar. Ela continua sendo importante por todas as questões que a gente sabe de autoridade, passa, fluxo, todas essas conversas todas. E é a parte de entrada da loja, né? Home, claro. Então. Mas do ponto de vista de SEO, categoria e produto. E é assim que a gente trabalha, de forma hierárquica. Foco primeiro em cobrir a otimização de todas as categorias e sub, para daí eu descer para o produto. E aí usando a terminologia do SEO, categoria mais head tail, mais específico, tá? E aí conforme você vai descendo, até chegar no seu long tail, digamos assim, que é a cauda longa do seu produto. E muitas vezes a gente vê o quanto eles negligenciam as páginas de produto, sabe? Eu falo para cliente meu, se você não tem capacidade de escrever uma descrição única para o produto que você está vendendo, muda de negócio, cara. Vai fazer outra coisa, tá? Principalmente e-commerces mais nichados, sabe? Mais específicos. E a diferença tá aí, cara. Você vê as empresas que gastam tempo fazendo isso. Aí eu vou te dar um exemplo, todo mundo conhece, a Amazon. Olha a página de produtos dos caras. Olha a Apple, a página do iPhone. Você começa a ler ela hoje e você vai terminar no Natal. Porque a do MacBook é a mesma coisa. Cara, os caras investem nisso, eles colocam conteúdo. Mas não é pro Google. É pro cliente, caramba. No final das contas, acaba refletindo num bom SEO. Mas em termos de otimização, é isso. Página de categoria, sub e vai para os seus produtos. E dê uma atenção especial para o seu produto, imagem, trabalha bem a otimização da imagem. A gente vê aí essa revolução, eu já vinha falando há alguns anos sobre um conceito que é o Snap to Shop, que é o tirar foto e comprar. Chegou o Google Lens, o Pinterest está com uma das tecnologias mais avançadas, a gente compra com o olho. Cada vez mais o pessoal está usando o Google Imagens para encontrar produto. Então, e-commerce, quem não está focando nas imagens, quem não está fazendo não só imagens boas, mas as otimizando bem, tá perdendo uma puta de uma oportunidade. E eu não tô falando só de Google. A gente tem o Pinterest crescendo aí, o ano que vem eles vêm fortes, eles estão com um trabalho de expansão muito, muito forte, principalmente no Brasil. Tá investindo no Pinterest Ads também. O ano que vem já começa, né? Não sei se já tá rolando, tá? Já tá rolando em alguns players já. Tem, né? Tá em beta, né? Tipo, tá em beta. Não tá aberto ao público. O cara muito grande tá conseguindo investir. Eu tava falando com um cara ontem sobre isso e ele me falou que o ano que vem começo do ano que vem abre o Ads para todo mundo. Exato. Mas assim, cara, eu vejo como uma grande oportunidade o Google Imagens mesmo para e-commerce, sabe? Até para chegar na sua resposta do ROI, responder a sua pergunta, cara, você pode transformar o Google Imagens numa fonte que gera muito tráfego. O Google lá fora, na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles já colocam um label, uma etiqueta, para mostrar que aquilo é uma página de produto, no Imagens.
Caramba. Estimula o clique. É baseado em dados estruturados? Image Object, estruturação de dados te ajuda a isso. Ele vai buscar essa informação porque ele já entendeu que os usuários estão cada vez mais usando o imagens para encontrar produtos. E a busca, o resultado de busca por imagem evoluiu muito, muito. Nossa. Então, além de você preocupar na sua categorização, preocupa com as suas imagens. Você tem tem um diamante ali bruto a ser lapidado que a gente vê, eu diria que em quase todos os e-commerce, sabe? Então, é uma oportunidade muito grande, o imagens. Além das suas otimizações básicas, pensando na sua categorização, na hierarquia do seu site. E ROI, cara, eu não sei por que tem esse mito em torno do ROI do SEO, cara. Como que você mede o ROI de mídia? ROI de mídia, a gente pega o investimento, pega o que gerou de receita e basicamente, né, faz o cálculo ali. O que muda no SEO? O SEO, todo mundo fica, o ROI do SEO é o que o cara tá investindo com o que você tá gerando a mais de receita pro cara. É a mesma coisa. Boa. É a mesma coisa, não tem diferença. Ao meu ver, eu sou muito pragmático nessa questão. Não é, como que mede ROI? Mas você desconta branding? Você desconta alguma coisa específica? Desconta ação offline? Porque, cara, se você quiser ser bem rigoroso mesmo, sim, tira o que é branding. Tira o que tá chegando de tráfego pela marca. Ah, mas como é que eu faço isso? Beleza, vincula Search Console ao Analytics e faz esse trabalho. Mas, vamos lá. Se você não está cuidando da presença online ou da presença da SERP do seu cliente, as pesquisas pelo nome da marca podem também não gerar resultado. Claro. O trabalho que você faz de link building que gera mais buscas pelo nome da marca, de presença online, tem o seu valor, entendeu? Então, se você for ser rigoroso, se você está trabalhando em um projeto onde você está ganhando por performance, o cliente vai talvez exigir que você tire o nome da marca disso aí. Mas no final das contas é isso, cara. É o que você investe com o que você traz de retorno. ROI do SEO. Boa. Simples, não tem muito segredo, cara. Ao meu ver. Sabe? As pessoas, tudo em SEO, os caras gostam de complicar. E eu falo isso daí globalmente. A gente vai, por exemplo, num Brighton SEO, os caras ficam ali querendo inventar custom extract, que não sei o que lá. No final das contas é a mesma coisa, cara. Você tem que fazer o seu feijão com arroz que vai dar certo, sabe? Isso aí. É o que eu sempre falo, cara. O básico é avançado, sabe? Você faça o seu básico bem feito, você vai ter resultado, irmão. SEO é detalhe. O resto é óbvio. Quando você vai para nichos mais competitivos, você está falando com grandes empresas que também tem um outro SEO com concorrentes fazendo um bom SEO, aí você precisa elevar o nível. Mas, cara, na maioria das vezes, se você fizer o básico, você vai ter bons resultados. Bazon, dando andamento, eu queria te perguntar sobre dados estruturados. Eu, basicamente, quando faço algumas auditorias, eu gosto de auditar alguns dados estruturados e tudo mais. Queria saber a sua opinião relacionada à implementação disso, seja em blog, tem de produto, tem de empresa, website. Qual é a sua opinião sobre cada uma das implementações técnicas de dados estruturados e o impacto dela? E, basicamente, acho que essa é a nossa última perguntinha aí para zerar aqui. Uma boa pergunta, cara. Essencial. Cara, eu falo de dados estruturados desde 2014, quando começou a ser uma coisa que o Google disse que ia utilizar, tá? Por que eu falo isso? Porque em 2014, o Google não olhava para isso ainda. Já faz 5 anos isso, cara. É. E aí em 2015, com a chegada do RankBrain, que é quando muda a forma como o Google analisa uma página, antes era sobre elementos, sobre coisas, ele diz, about things, now it's entities, é o inglês correto de traduzir isso aqui. O que eu quero dizer? Antes o Google olhava para os elementos, vamos dizer, estáticos do seu conteúdo. Hoje, ele precisa dessas referências, porque ele trabalha com entidades. Você tem que mostrar os sinais para o Google de que aquilo que você está falando é um produto sobre um determinado segmento, aquilo é um conteúdo sobre determinado tópico. E como que ele faz essa relação? Por meio das entidades. E os dados estruturados nada mais são do que isso. Ele mostra a relação que aquele conteúdo, que aquela página, aquele tipo de página tem com uma determinada entidade. Então é o primeiro passo da gente mostrar para o Google que isso é uma página de produto, isso é uma página de artigo, essa aqui é uma empresa local, entende? Então a estruturação de dados, e isso a gente comprovou, ela não só ajuda o Google a entender melhor o conteúdo, como também a aprimorar o rastreamento, porque
imagina que você está entregando a informação mastigada para o Google. Sim. Quando ele encontra aquele bloco de estruturação de dados, ele já consome aquela página mais rápido e vai para a próxima. Porque ali você já falou, Google, o que está importante dessa página está aqui. Então, é muito importante para rastreamento, é muito importante para ajudar o Google a entender o contexto da sua página, é essencial. Lá em 2014, eu chamava de dados estruturados como a otimização on-page 2.0. Que teve uma e continua época sendo. Teve uma época que eles brincaram, agora acho que caiu um pouco, não sei qual a sua opinião, essa parte de rich snippets, que era basicamente... É essencial. Sem isso, sem estruturação de dados, você nunca vai ter os seus rich snippets, no caso. Exato, né? que é a posição que ele chama de posição 0 ali, né? Featured snippet, estruturação de dados é essencial, tá? E aí, uma coisa que todo mundo acaba negligenciando, ou tá essa polêmica agora em torno das heading tags. As Sim. heading tags é uma forma rudimentar, até estranho falar de código, falar de rudimentar, né? De estruturação de dados. Então você ainda precisa dos seus heading tags, do seu H1, da sua H2, hierarquicamente posicionadas dentro do seu conteúdo para ajudar o Google a entender o contexto. Então é a primeira camada de estruturação de dados. Sim. Entende? Depois vem todo o esquema, que é o mais utilizado hoje. O esquema.org. Com todas as suas... com toda a sua biblioteca de estruturação de dados. Então, o que a gente tem feito hoje, e até correlaciona muito com o que o Yoast fez, a gente não foca só no que tem, digamos assim, documentado pelo Google, os mais famosos produtos, artigos e por aí vai. A gente usa o Creative Works dentro do esquema para a gente compilar dados estruturados mais elaborados. Vou dar o exemplo da Hedgehog. Nós somos uma agência de marketing digital, ou melhor dizendo, de SEO, aqui de São Paulo. O que a gente faz? Eu faço uma estruturação de dados com o Local Markup para colocar isso a mais. Então eu coloco o Local Markup mais o Organization para mostrar para o Google, para mandar esse sinal para o Google que somos uma agência de SEO aqui de São Paulo. Entende? E foca com GMB já. E é muito importante, a gente tem que sair um pouquinho da caixa, porque nem tudo o que o Google fala, acho que até um bom ponto para a gente terminar, não acredite em tudo que o Google te fala. Questione. O SEO é isso. A gente tem muita polêmica no Black Hat, não é? Cara, Exato. Os Black Hats pra mim são os caras mais fodas de SEO. Porque esses caras estão testando o Google a todo momento. Um dos fóruns que eu uso ainda é o Black Hat World. Cara, tá ali. Os caras estão toda hora tentando elevar o Google ao limite, então tem muita coisa que você aprende ali. Eu não sou contra Black Hat de maneira alguma. Eu não faço. Porque eu tenho meus clientes a zelar, eu não posso fazer isso. Mas se eu vivesse de monetização e essas coisas, de sites, cara, eu faria. Por que não? Não é ilegal. Você está tentando ganhar dinheiro em cima De uma falha. Exato. O Google tá ali, ele é democrático, ele vai ranquear. O que vai acontecer? Você vai ser penalizado. Mas é assim, no frigir dos ovos, cara. Não acredite em tudo que o Google te fale, porque às vezes nem ele sabe o que ele tá falando. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Testa. Óbvio, vai no limite. Então é importante você conhecer o espectro todo do SEO. Do branco ao negro, digamos assim, sabe? E aí tem um meio aqui, que é o cinza, que tem muita coisa que você pode testar, que você pode fazer. E no final das contas, você tem que testar, cara. Você tem que... Não aceite. Eu participei de um curso recentemente, que é onde o cara falou assim pra mim, a palavra que eu saí desse curso é inconformado. A gente tem que ser inconformado. Em que sentido? Eu não me conformo com o fato de que isso não dá pra fazer. Ou que é assim. Eu vou lá e testo. Exato. É óbvio, eu tenho meus limites com meus clientes. Mas eu vejo o SEO como esse espectro, sabe? Que vai do branco até o negro. E, cara, os caras que estão aqui no negro, velho, esses caras eles são muito mais evoluídos que qualquer white hat. Entende? Isso é uma verdade. Não, e SEO é detalhe, né, cara? Puta, eu acho que trabalhando bastante com e-commerce, eu acabo vendo que muitas vezes o cara fala assim, não, mas a minha plataforma, ela já é para SEO. Mas calma, SEO é detalhe. Sim. SEO é palavra-chave, SEO é aprimoramento de reading tags. Puta, mas vai diferenciar tanto se eu trocar esse H2 para H1? É um conjunto de coisas, né? Não dá pra você pensar que é só uma coisa ou só outra coisa. Eu venho fazendo isso há tempo, você me contratou pra isso. Agora, se você me contratou e não quer fazer o que eu tô fazendo, beleza, pra mim tá ótimo também, cara. Me paga aí que tá ok. Mas é isso que os caras têm que entender. Às vezes tem que dar uma porradinha no cliente e falar assim, você não me contratou? Então agora você vai questionar
o que eu tô te falando. Então, beleza, eu não sou o dono da verdade. Mas, eu acho que você tá jogando dinheiro fora então, cara. No não mínimo, né? Não é? SEO é detalhe e convencimento, cara. Você tem que ter um bom poder de persuasão pra convencer as pessoas de que, cara, o que eu tô te falando... Vale a pena fazer conteúdo, fazer isso, fazer aquilo. Principalmente código, velho. Código é onde você esbarra em alguns egos e você tem que convencer a pessoa de que, cara, eu não tô aqui inventando isso aqui, eu não tô brincando, isso aqui não é uma brincadeira pra mim. Não, eu tô aqui porque eu já fiz isso e posso te provar que se você me implementar, você vai ter sucesso. Mas muitas vezes os caras acham que sabem de SEO e falam, não, mas isso aí não tem nada a ver com o Google, isso não é importante. Então tá bom. E aí será ou você escala ou você deixa no cara. O problema é seu. Tem implementações que são mais difíceis, mas você tem que atacar no que dá pra fazer, né? Bazon, cara, que conversa ficar o dia todo aqui, né? Daria pra conversar com você mais pelo menos umas 4 horas, eu acho. Mas a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela sua presença, por conversar com a gente, cara, a oportunidade. Participar desse primeiro episódio fudido, tipo uma aula. Nossa, conversar com você é uma honra de verdade. Admiro e te acompanho há mais de 5 anos aí, pelo menos. Tô no digital há uns 10, então já tô sabendo um pouquinho da sua história e é muito legal poder conversar com você hoje. Galera, siga a gente, acompanhe o Bazon também. Eu vou colocar o link do LinkedIn dele aqui embaixo, dos contatos dele, da Red Hug. Então, acompanhe tudo que esse cara faz, que esse cara é uma referência de SEO aí no mundo. Curte a gente aqui embaixo, segue a gente e vamos pra cima.